Fala galera, beleza? Professor Jonathan na área aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou professor de legislação extravagante, as leis penais especiais para os concursos diversos aí das carreiras policiais. Então hoje eu tô aqui não para dar aula, né, não para dar dica aí da legislação extravagante, mas sim para responder a pergunta de um aluno meu e achei muito interessante, né, essa pergunta muito pertinente, eu resolvi trazer aqui pro canal. Não sou professor, não sou coach, não tenho qualificação para isso, mas sou aí, fui, né, concurseiro, continuo sendo, não, fui, né, porque o carro que eu tô sempre foi o carro que eu sempre sonhei e não pretendo fazer outro concurso aí nos próximos 40 anos. Então vamos lá. Não sou coach, como eu falei, não sou coach para o concurso, mas fui concurseiro raiz, né, estive aí do lado de vocês, fui aprovado em vários concursos das carreiras policiais, como por exemplo, Polícia Civil de Pernambuco, cargo que eu exerci aí 2 anos, fui militar do Exército também, fui sargento do Exército, fui aprovado na Polícia Civil do Piauí, alguns concursos também das Polícias Militares e por último, Polícia Rodoviária Federal, que é o cargo que eu sempre sonhei, que eu sou apaixonado e fui aprovado aí no último concurso e graças a Deus deu tudo certo. Então por esse motivo, minha praia é sala de aula, tá com caneta, pincel, quadro branco, é minha praia, é o que eu gosto, eu amo de fazer. Amo fazer e vou responder a pergunta desse guerreiro. Então ele me perguntou o seguinte: professor, concurso do DEPEN, né? DEPEN foi publicado agora recentemente e banca CESP, 120 questões, certo e errado. E aí, professor, se fosse você fazer esse concurso, você deixaria questões em branco ou marcaria 120 questões? Então a minha resposta é uma. Se eu fosse fazer esse concurso, deixaria questões em branco, que foi a forma que eu sempre treinei. Eu sempre achei muito arriscado chutar questões. Então sempre achei muito arriscado chutar questões por conta do custo-benefício. Então eu sempre treinei nos meus simulados religiosamente, domingo pela manhã, eu era doutrinado a fazer simulados pela manhã, todo domingo. Então como que eu fazia? Eu sempre testei também as 120 questões, vou chegar no ponto. Eu sempre marquei numa média de 90 a 100 questões. Então, tinha simulado que eu marcava 90, teve simulado que eu marcava 100 questões e deixava o resto em branco. Essas outras que eu deixava em branco, eu não fazia ideia se estava certo ou errado, ou tinha uma dúvida ali que eu achava que o CESP poderia dar um gabarito diverso do meu, então eu resolvia não marcar esse tipo de questões. Então, o que aconteceu? Quando eu fazia isso, e tinha matérias que eu era muito bom, né? Tinha matérias que eu era muito bom, que geralmente era parte do direito constitucional, administrativo, processo penal, legislação extravagante, direito penal. Então essas matérias eu sempre tive muita facilidade. Era professor, sou professor de legislação extravagante, já ministrei também a disciplina de direito processual penal e tinha muita facilidade. Nessas matérias, então era muito difícil errar uma questão. Legislação de trânsito também, que eu amava e continuo amando, gosto pra caramba. Então essas duas disciplinas, esses dois blocos de questões eu sempre fui, errava muito pouco. Eu era muito ruim, continuo sendo, muito ruim mesmo, tipo 0 à esquerda. Informática, matemática e física, né, para o concurso da PRF. Então essas três eu era treva. Continuo sendo, muito ruim mesmo, muito ruim. Então qual que era a minha estratégia? Qual foi a minha estratégia? Eu sempre marquei entre 90 e 100 questões. Na PRF eu marquei 95 questões. Então, professor, por que você fazia isso? Se liga, eu marquei 95 questões e errei e errava nos simulados e também na prova aconteceu isso. Errava muito pouco, eu errava entre 3 e 5 questões. Eu errava entre 3 e 5. Então, na prova, o que foi que aconteceu? Eu marquei 95 questões, errei 5. Com quantos pontos eu fiquei? 85 pontos. E eu sempre treinei dessa forma e colocava em prática e deu certo para mim. Então, se fosse eu fazer a prova do DEPEN, faria da mesma forma. Realizaria esse mesmo método, essa mesma estratégia para fazer esse concurso. Professor, por que você fazia isso? Porque arriscar a questão no CESP pode significar a sua reprovação. Eu sei que existe a técnica do chute, o balanceamento das questões, o gabarito, né? 60 certas, 60 erradas,
tendo algumas variações, né? Umas vezes 65 a 55, tendo essas variáveis. Eu sei que existe esse método, eu tenho amigos que fizeram a prova dessa forma, que fazem prova dessa forma, são aprovados. E tenho outros exemplos, que não digo a maioria, mas quem eu converso, o pessoal fala que se arrepende, né? E que passaram também e outros reprovaram. Então isso depende de como que você treina. O professor, ele sempre fez entre 90 e 100 questões. Aquele não sabia, que ele tinha dúvida, eu deixava em branco, tá bom? Então, na PRF aconteceu isso, fui aprovado. Eu sei que tem a técnica do chute, mas você que vai saber se você vai utilizar, fazer as 120 ou deixar algumas questões em branco. Professor, como que eu vou descobrir? Fazendo simulados em casa, treinando antes, treinando com antecedência, teste as duas formas. Para mim, funcionou mais esse outro método. Quando eu resolvi errar, parece uma coisa, né, bicho? É complicado. Concurso é uma coisa que é fora de série, ainda mais o concurso do CESP. Quando eu pensava em chutar, eu errava. Eu pensava em chutar, caramba, tô em dúvida, vou chutar. Eu errava, pô, não sei o que acontece. Isso acontecia muito em português, né? Em português acontece muito isso. Tu tá com a interpretação de texto ali, tu acha veementemente que aquela questão tá correta. Aí vem a banca, vem o CESP e diz que tá errado. Isso acontecia bastante comigo. Então, para evitar essas coisas, eu sempre fiz prova dessa forma, tá bom? Então, treine antes. Eu sempre deixei em branco, se eu fosse fazer depende, faria a prova desse mesmo jeito, tá bom? Então, essa foi uma dica aqui, uma resposta a um aluno. Se você tem alguma curiosidade sobre o concurso da carreira policial, como que eu estudava, como que eu revisava, como que eu estudava português, vou fazer um vídeo falando isso, como que eu estudava português, coloca aí nos comentários, pô, beleza? Então, boa sorte no concurso Depende, tô torcendo por vocês. Estuda, véio, todos os dias, tira um tempinho também para descansar e continue estudando, faça muitas questões, revise o seu material, faça simulados toda semana. Hoje eu encontrei aqui o caderno aqui da época que eu estudava aqui para PRF, ó. Tem até quem estudou para PRF sabe, o Turquinho, matéria do Turquinho aqui, tem umas outras anotações. Então produza o seu próprio material. Quando você escreve aquilo que você entende, você assimila mais, seu cérebro parece que fica ativo, estude de forma ativa, não só aperte play na videoaula e fique assistindo, igual eu falo para os meninos nas turmas presenciais. Não, estudar para concurso não é sessão da tarde, não é apertar o play, ficar de braço cruzado, olhando ali o professor falar. Você tem que interagir, você tem que escrever. 90% da tua aprovação vai estar nas questões. Resolva muitas questões o tempo todo, direto. Professor, quantas questões eu tenho que fazer por dia? Não sei, velho. Faz 300 questões por dia, certo e errado, o CESP. 400 questões por dia. Teve dia que eu já fiz 600 questões num dia só para o concurso da PRF, da Polícia Civil de Pernambuco também. Beleza? Então, por hoje é só. Deixa aí seu like, deixa teu comentário. Eu sei que tem gente que vai discordar da minha opinião, mas foi uma forma que eu encontrei para mim, que deu certo, me adequei, cheguei na prova, fui aprovado e tô aqui passando para vocês a minha experiência, dando a minha opinião em relação a essa situação, né? Se marca as 120 ou se deixa em branco, faz uma prova ali com mais segurança e é aprovado. Lembrando que não é para marcar 70 questões apenas e deixar o resto em branco não, pô. Aí você não passa. Eu vi colegas que já fizeram isso e não dá para passar, pô. Com 70 questões marcadas não dá. Então, 90 a 100, esse intervalo é um número muito bom se você errar também uma quantidade pequena. Beleza? Pessoal, até a próxima aí. Fiquem com Deus e até mais. Um forte abraço.